Eu acho que um hábito que nós poderíamos criar aqui no grupo é sempre que nós formos falar pela primeira vez, né, a gente fala o nosso nome e a gente faz uma audiodescrição, né? Porque eu acho que os hábitos, a gente vai adquirindo também à medida em que a gente vai fazendo, né? E isso vai se tornando uma coisa quase que automática e a gente só descobre que isso é importante muitas vezes depois que a gente faz, né? Então, eu vou fazer rapidamente a minha. Eu sou uma mulher de, assim, 56 anos, pele bem clara, cabelos grisalhos, longos, soltos, tem franja, estou de óculos, um óculos prateado, tem um colarzinho. 100% de desconto, cupom nessa loja aqui, ó. Estou com um colarzinho de um cordão vermelho, que tem um pingente na ponta. Estou com muito orgulho, com uma blusa vermelha. Atrás de mim tem uma parede, tem várias paredes. Na verdade, eu estou numa cadeira marrom. E nessas paredes tem algumas imagens, né? E é isso. E tem também 3 cocar de etnias diferentes ali na parede, com significados diferentes. E acho que é isso, né? E meu nome é Elizabeth, ou as pessoas normalmente me chamam de Beth, né? E eu queria contar para vocês que, então, a gente lançou aí a divulgação do filme, né, do território. A única presença que ainda não está confirmada é da Neidinha, porque ela vai estar no Egito, no lançamento do filme lá, e ela ainda não sabe se ela vai conseguir estar disponível no horário. Mas, de qualquer maneira, nós vamos ter outras 3 participações, assim, extremamente importantes, de pessoas que trabalharam no filme, né, do diretor de fotografia, de um dos atores, dos protagonistas, enfim. A gente vai ter um pessoal bem bacana, e acho que vai ser muito legal, né, para quem não pôde assistir, né, já que o filme no Brasil está se tendo um certo cuidado, uma certa cautela na divulgação dele, né? E aí acho que quando a gente assistir, a gente até entende melhor isso. Então, se puderem, por favor, divulgar, e a gente vai fazer pela nossa sala aqui do Zoom e pelo YouTube, né? Porque a gente espera que a gente possa ter mais pessoas do que a nossa sala congrega, né? Quer dizer, que a gente possa atingir o máximo de pessoas possíveis. Então, se puderem ajudar a divulgar, né, vai ser bem legal a gente ter um bate-papo aí com o pessoal. E aí nós vamos começar 1 hora mais cedo, porque tem o tempo de exibição do filme, depois tem o nosso bate-papo, e aí nós ficamos preocupados com quem não é da região desse fuso horário, para que todo mundo possa ficar até um pouquinho mais tarde, tá? Então, a gente começa 1 hora mais cedo, no dia 22. E aí nós já estamos, né, para o dia 13 de dezembro, né, que a gente vai seguir aqui no texto, quem vai estar puxando o nosso fio de conversa aqui vai ser, né, a nossa colega, nossa companheira aqui de estudos, a Maria Graciato, né? Então vai ser um grande prazer, né, tê-la fazendo puxando esse fio de conversa. E aí eu acredito que até a exibição do filme, a gente consegue passar para vocês o que já está confirmado para o ano que vem, tá? Das pessoas que vão participar, seja quem vai puxar os fios de conversa aqui no grupo e quem também de fora dos nossos convidados, tá bom? Então, acho que a gente daí já consegue, né? Estava todo mundo muito tenso aí com as eleições, então acho que agora as coisas vão ficando mais tranquilas. E aí, qual que é a ideia, né, da gente
nós vamos ter que encontrar qual é o nosso caldeirão aqui, como é que esse caldeirão nosso funciona. Então, a ideia é que a gente possa, né, tá trazendo questões do texto para que a gente possa conversar. E é claro que esse prefácio do Eduardo Viveiro de Castro, eu vou fazer a primeira provocação aqui. Esse prefácio do Eduardo, né, eu vou do fim para o começo, porque lá no final ele vai apresentando, né, ele pega os capítulos, ele conta para a gente um pouquinho como é que esses capítulos são apresentados, né, ele conta para a gente qual é, né, o apoio teórico, né, do Bruce Albert, né, que ele tem, né, tem um pé forte ali no Lévi-Strauss. Então ele nos situa, mas ele começa o texto dele, aí eu quero fazer uma provocação para vocês, né, para a gente pensar, porque eu acho que passa um pouco pelo que a gente já falava semana passada. Ele faz uma referência a um artigo, né, dele mesmo, que é o mármore o mármore e a murta. Vocês viram já esse artigo do Eduardo? Não sei se alguém conhece. Eu vou depois compartilhar, porque assim é muito bacana. Mas ele começa, né, assim, fazendo uma referência, quando ele começa ele conta a história. Deixa eu só pegar aqui, porque eu acho que vale a pena. Deixa eu só pegar aqui no meu computador, porque eu queria. Cadê? Eu acho que não dá para colocar como atachado aqui, então eu mando. Mas eu mando depois aqui, eu não estou. Eu deveria ter deixado aberto, eu acabei não deixando, então eu compartilho depois. Mas, enfim, né, e aí ele está trazendo, é um sermão, né, o sermão do Vieira, e ele fala que, assim, quando se chegou no Brasil, encontrou-se, né, assim, existem dois tipos num jardim, se encontrou dois tipos de escultura. Uma escultura é feita de mármore. E essa escultura que é feita de mármore, né, ela está entalhada, ela está firme, e assim, você tem um trabalho danado, né? Muitas vezes, o próprio Leonardo da Vinci, né, ele dizia, olha que lindo, né? Foi criado o Ministério dos Povos Originários, né? Maravilha. O mármore, né? O Leonardo da Vinci, ele dizia que quando ele ia fazer uma escultura em mármore, ele ia até Carrara e ele olhava para o mármore porque ele via que a escultura que ele estava fazendo, ela estava dentro do mármore. Dessa maneira, ele só ia tirar a escultura lá de dentro, né? E que as esculturas, enfim, voltando, né, para o relato do Vieira, que as esculturas de mármore, elas são difíceis de serem entalhadas, mas uma vez entalhada, ela sim permanece. Passa pomadinha no ninho, tá? Né? Em compensação, as esculturas de murta, elas são diferentes, né? Que podem ser, né? Podem ser um alecrim, pode ser louro, enfim, são essas plantas que elas conseguem ser dobráveis, né? Então, que você tem um trabalho muito grande para fazer escultura, para dar forma. E quando você consegue dar uma forma, então é uma forma de anos, mas que quando você dá a forma, e é facilmente, né, maleável. Então você dá uma torcida, já fica bonito, tal, não sei o quê, mas você passou 1, 2 dias, dependendo, já aparece, né? Aparece um galho no nariz, aparece mais um dedo na mão, aparece, ela vai deformando, e você tem que o tempo todo, né, como jardineiro, indo lá, né, moldando novamente. Ele diz que os brasileiros, né, os indígenas brasileiros são exatamente assim, né? Eles são como murtas, que quando você fala e rapidamente, né, as coisas são apreendidas rapidamente. Há uma escuta, há uma absorção muito grande.
mas você, assim, quando você menos espera, volta-se a ser o que era, né? Tem uma natureza que ela ganha, que ela toma forma e que ela volta a ser o que é. E que aí você tem que recomeçar o tempo todo, né? Que embora aparentemente tenha uma adesão muito fácil e muito simples, mas que não é uma adesão nem tão fácil e nem tão simples, né? E eu queria trazer essa primeira provocação para a gente pensar um pouco, né? Afinal de contas, o que que isso significa? O que que isso representa, né? Como é que isso chega até nós e como é que nós, como é que a psicologia analítica, ela consegue lidar com uma situação como essa, né? Onde nós achamos que facilmente há uma aderência, mas ela é uma aderência muito mais da curiosidade, né? E acho que muito do que a gente vê de imagem, principalmente imagens de primeiros contatos, né? Com exceção, né, do índio do buraco, né, do indígena do buraco, mas assim, né, tem uma curiosidade pelas coisas, uma curiosidade que muitas vezes nós somos um pouco mais restritos, né? Como é que vocês pensam isso? Né? Então, essa é uma provocação aqui que eu queria pôr na roda, e é claro que a gente pode ir pensando isso e trazendo outras provocações também, aqui a partir do texto, né, que o Eduardo nos apresenta. O Beth, o Beth, Oi. você citou o texto do... É que eu cheguei, você já estava fazendo o exemplo do mármore e da murta. Você citou o texto do Eduardo Viveiro de Castro, em Constância da... Aham. Sabe o Isso, que, isso. sabe o que é interessante? É a sincronicidade. Lembra que a gente estava falando da Julieta Paredes no grupo Uhum. do WhatsApp? E eu coloquei que tinha uma conversa ao pé do ouvido, que teve até conversa ao pé do ouvido. Foi muito, Isso porque eu apertei sem querer. é muito curioso, porque nessa conversa, a Julieta é aimara, né? Ela é dos Andes, ela é uma indígena da Bolívia. E ela estava ali com os Guarani e ela estava exatamente nessa questão, assim, tem alguma coisa, o que que acontece com os parentes daqui? E a gente discutiu exatamente esse texto que você está citando e eu dei o meu livro para ela. Que eu tinha no meu texto, eu dei para ela, falei, olha, lê esse texto, achei muito interessante, abri aqui e você está trazendo esse exemplo, porque essa observação foi dela, inclusive, como uma, como uma nativa dos Andes, né? Uma aimara, e vivendo É, ali entre os Guarani. muito, muito, muito bacana. Depois, eu não vou fazer isso agora, porque senão eu vou ficar desatenta, mas depois eu vou compartilhar, eu boto lá no grupo o texto, né? Exatamente, né? E é muito bonito, né, esse texto do Eduardo Vieira de Castro, né? Eu acho muito, muito interessante. Eu vou puxar um outro fio aqui, né? De uma outra coisa que eu acho importante nesse texto aqui, nessa apresentação do Eduardo, que ele fala de um pacto etnográfico, né? E ele fala isso logo lá no começo, aí depois lá no final, ele vai falar, olha, então, vou contar para vocês o que que isso significa, né? E eu não sei se tem alguém aqui, eu não me lembro, né, que é da antropologia, que acho que é mais familiarizado, né, com esses termos todos, mas quando Eduardo vai falando, né, desse pacto, né, etnográfico,
eu acho que, e aí depois o Eduardo até comenta, né, ele fala de, enfim, de um outro pesquisador que também trabalhou, né, com os Yanomamis, e que tem um olhar, né, dos Yanomamis como um povo feroz, né? E aí o Eduardo vai dizendo assim, olha, a grande, a grande, a grande, grande, não é privilégio, mas eu acho que a grande riqueza desse texto, né? Primeiro que é aquilo que o próprio Schopenhauer fala, ele diz assim, olha, eu escrevi esse livro tão grande porque, né, eu não precisava ficar repetindo mais as coisas, né? Então já está dito, já está tudo aqui, está tudo organizado, né? Embora essa organização, né, ela tenha sido uma organização feita, claro, pelo antropólogo, mas nesse pacto que foi feito, ele conviveu, ele não deixou as referências de quem ele é, de quem ele era, né? Embora, né, ele tenha se tornado, né, ele não perdeu as suas referências, mas na vivência com os Yanomamis, ele foi resultando numa outra coisa, numa outra pessoa, né, que provavelmente depois de resultado nessa outra pessoa, ele novamente continuou se relacionando e ele foi fazendo, quer dizer, uma outra síntese, que essa síntese, né, mais uma vez, ela não é a somatória de quem ele era com aquilo que ele foi vivendo com os Yanomamis. Mas, e aí eu acho que a gente pode se apropriar um pouco do Oswald de Andrade, a ideia de antropofagia, né? Se toda vez que nós nos aproximamos, como nós estamos fazendo agora com esse texto, né? E, na verdade, texto, né? Mas é com essa vida. O próprio Eduardo fala, né? É uma história, é a história de vida que nos dá através da cultura do Schopenhauer e através do conhecimento de todos os que vieram antes dele. Então, assim, isso é uma autobiografia, isso é a história é a cultura de um povo, mas o Bruce Albert, ele viveu isso. E aí, ele não deixou de ser antropólogo, ele não se tornou um Yanomami, então ele não se, né, mas ele se tornou alguma outra coisa que resultou nesse livro. Eu não sei se vocês chegaram a ver um filme, O Último Pajé, do Bolognese, que é um filme muito difícil, né, muito difícil de assistir aqui com o Suruí, né, foi filmado aqui. E quando, depois do Último Pajé, o Luiz Bolognese foi fazer A Última Floresta, né, lá com os Yanomamis. E quando ele foi conversar com o Davi, não sei se vocês chegaram a ver esse relato, que o Davi fala assim, olha, ele conversa, ouve, a ideia é boa, tal, ele fala, mas tem uma coisa, eu não gostei do Último Pajé. Aí o Bolognese falou, você não gostou do quê? Ele falou, eu não gostei porque lá os indígenas perderam. E nesse filme, os indígenas não vão perder, né? Aquele brinquedo, né? Eu que nasci na década de 60, né? Que os meninos, principalmente, né? Recebiam de presente um monte de soldadinho, um monte de indinho, né? Aquele modelo norte-americano. E aí os meninos, né? Normalmente a gente ia no cinema, o que que acontece, né? Assim, era tudo matando os índiozinhos, né? Aqueles forte apaches lindos, né, que os meninos tinham e que quem não tinha tinha objeto, era um objeto de desejo, né? E o Schopenhauer falou não, podemos fazer, mas aqui o desfecho vai ser outro, ele vai ser de outra natureza. E de fato o filme tem uma outra natureza, né? O filme ele tem uma outra cara, ele tem uma outra forma. Uhum. Então, eu acho que é bem interessante. Ou, gente, tem alguém com o fone aberto, né?
Quer dizer, pode ficar aberto, mas... e aí é muito interessante isso, né, que acho que o Schopenhauer coloca. E eu acho que esse texto, quer dizer, e é isso que o Eduardo coloca, que esse pacto, ele é um pacto de vida, mas ele é um pacto onde a gente não se perde, né, onde as pessoas não se perdem. E aí eu fico um pouco aqui intrigada, como é que nós vamos ser capazes de coletivamente, que é a proposta que nós estamos costurando aqui, de coletivamente ler esse texto juntos, né? Sentir o texto, tentar fazer aquilo que é o mesmo pacto etnográfico que o Bruce Albert fez, que é de não julgar, de conseguir nos despir dos valores, né, que nós temos, assim, da leitura de mundo, da nossa epistemologia, né, para poder fazer a escuta daquilo que o Schopenhauer tá nos dando. E, principalmente, sem nos apropriarmos e darmos uma função utilitarista, né? Que aí sim, acho que é algo em que tantas vezes, né? Claro, a gente está falando aqui, a maioria tem um interesse, né, pela psicologia analítica, mas acho que todas, né, todas as psicologias, quando elas se aproximam, é que a psicologia analítica ela tem um interesse muitíssimo maior, né, por esses temas, né, por essas culturas e por outras culturas. Mas a nossa tendência, ela é uma tendência utilitarista, porque nós pegamos isso e nós tentamos encaixar em alguma coisa que a gente está fazendo, né? A gente tenta enquadrar ali ou num sonho, ou numa vivência, a gente tenta fazer uma leitura assim, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, né? A gente vai tecendo uma teia e nós queremos resposta, né? E se tem uma coisa que a gente não tem, né? Oi, pode falar. Não, desculpa. Posso falar? Eu mesmo, Pode, Priscila. Priscila. Boa Claro. noite. Tudo bem? Não, quando você falou que o escritor, né, o Schopenhauer, sugere que algo surja, né? E você está provocando isso a partir do que algo é esse que vai surgir. Eu lembrei do livro do Álvaro Pinheiro, que eu sou estudante de arte-terapia, né? A questão da tridimensionalidade da relação analítica, né? Mas aí no campo do setting terapêutico. Mas fiquei pensando assim, aquilo que surge, né, para nós, porque você disse, ele fez a entrevista, mas ele não se tornou um deles. No entanto, ele nunca mais foi o mesmo, né? Eu acho que é isso que a gente vai operacionalizar aqui, né? Desculpa a palavra, mas assim que a gente vai tecer. A gente entra sem saber o aspecto luminoso que a discussão vai tocar. Eu estou muito assim nessa situação de espera, né? Ao mesmo tempo que eu me interesso, né? Também por questões que eu sou da história e eu tenho um grupo de estudo com essa questão. Eu até falei para os alunos, né, que finalmente eu me sentia um pouco, né, vamos dizer assim, autorizada a tocar esse assunto, porque não é meu tema inicial de pesquisa. Eu trabalho com a escravidão na Bahia, né, com escravizados malês, a leitura, escrita de negros na Bahia, né, no século XIX, e que eu não me sentia apta a trazer uma discussão dessa para a universidade, porque eu não convivi, né? Então, o aspecto antropológico dessa vivência, esse espaço, embora online, eu acredito que seja uma sala, né, um campo antropológico, né? Ou seja, pela primeira vez eu entro nesse território com pessoas que são não só dessas regiões, né, do território do meu país, mas também com pessoas que têm vivência. É a primeira vez que eu sou recebida, né, nesse espaço. Então, eu entro com minha, entre aspas, né, observação participante. E eu acredito que a minha entrada, como a de todos os outros, né, vai ser um momento ritualístico, em que alguma coisa nessa vai se construir e vai aparecer um terceiro elemento, quer dizer, um terceiro eu. Né, algo que eu nem sei o que é. Né? É algo que eu fui
mas que eu me permiti, então, essa observação, esse encontro, agradeço esse encontro, e aí o elemento terceiro é o que essa experiência toda vai trazer para o meu campo luminoso, quer dizer, e que a minha psique vai enxergar dessa experiência. Embora, óbvio, né, como eu acabei de falar, já tenha também essa questão prática, né, ou seja, vou criar um laboratório, né, de encontros para leitura de textos, e esse laboratório vai se ampliar, né, ou seja, vou trazer também essas questões, não eu especificamente, mas para as pessoas poderem. Quer dizer, o prático sempre vem, mas também acho que esse é o objetivo desse curso, desse grupo, né? Que essas discussões desçam, né? Que essas discussões agreguem e que surjam em novos espaços. Mas, assim, a expectativa é quase de setting terapêutico mesmo. Eu encontro com alguém que tem uma fala que eu desconheço, né? Que toca os mistérios que eu não toco ainda, e eu espero que um dia esse elemento passe a me pertencer também. Embora eu vá morrer num aspecto, nascer em outro, acredito que não possa morrer totalmente. O que eu era antes, me transformar numa outra coisa, né? Tão radical, ou seja, uma indígena, por exemplo, né? Como você fala aí, que o próprio autor também não se torna. No entanto, ele não é mais o mesmo. Né? Esse espaço online me parece esse campo antropológico, né? Claro, dentro da nossa limitação, né? Das nossas atuais limitações, né? Mas sabe lá o que virá, né? Após esse encontro possível, né? Com essas novas tecnologias, porque antes, para mim, pelo menos, era impossível. Eu acho que a tua fala, Priscila, né? Ela me lembra uma outra coisa aqui que o Eduardo também fala, né? Ele fala de uma superestrutura, né? Ele fala de um movimento, né, do mundo, de uma superestrutura, na verdade, de uma superestrutura em constante transformação, né? Às vezes, coisas que eu já li ou vivências, né, que eu já tive em algumas aldeias, eu nunca ouvi, né? Pode ser que falem, mas assim, eu nunca ouvi, e já perguntei isso para outras pessoas que têm muito mais vivência do que eu. Nunca vi alguém perguntar para uma criança o que ela vai ser. Uma aldeia, nunca. O que você vai ser? Né? Há um interesse genuíno pelo que a criança é. A criança, ela não vai ser alguma coisa, né? Ela não é uma pessoa em desenvolvimento, né? Porque ela é uma pessoa não desenvolvida, né? Ela é a pessoa que ela é com a idade que ela tem. Quer dizer, essa experiência, né? Que pelo menos eu vou chamar, né? Do aqui e agora, ela faz com que a gente talvez compreenda, né? Que embora nós estejamos, né, numa superestrutura que está num processo gigantesco, né, de mudança constante, embora nós estejamos aprendendo, né, a fazer uma escuta aqui desse grupo, né, que também eu acho muito bacana porque nós não nos sabemos, né. Eu conheço aqui algumas pessoas, outras eu já vi em outras situações, mas não tenho a menor ideia, né? Nós não estamos trabalhando aqui, nos relacionando dentro dos contratos. Então, nós não sabemos as funções exatas de cada um. A gente vai contando à medida que a gente contar, que a gente trouxer as nossas ideias, né? Então, o que nos importa é como nós somos, né? É quem nós somos e não o que nós somos. Então, esse exercício, e aí a gente passa, é como entrar numa, sei lá, numa galeria e entra no Louvre, e aí você tem, assim, aquele monte de coisa que você fala, bom, o que eu vou ver, né? Eu vou procurar aqui o pessoal que já é a turma que já é conhecida, né? Que já pintou um monte de coisa importante, né? E aí eu acabo não vendo, né? Ou eu só passo por ele, eu ando, porque não dá para ver aquele negócio todo, né? E aí você vai colocar no teu currículo que você foi ao Louvre,
Ou então você fala assim, bom, eu vou dar uma andada. A hora que eu cansar, eu vou embora. Eu saio, eu sento, eu vou embora, eu desisto. E se eu olhar para uma coisa e que ela chamar a minha atenção, eu vou poder olhar e vou falar, caramba, quem fez esse negócio aqui? Olha só, é o fulano de tal, né? E aí eu vou ver o que mais que o fulano de tal fez, o que a fulana fez, enfim, né? O interesse, ele vem não pela função ou por aquilo que a pessoa tem, mas por aquilo que de fato, né, ela contribui com aquilo que ela é, né? Então, acho que esse movimento, né, o que importa é o presente. A criança, ela é. O que ela vai ser, não importa, porque ela é hoje. E se ela for hoje, ela vai ser amanhã, ela vai ser depois de amanhã, ela vai ser no outro dia também, né? Ela vai ser em qualquer outro momento, né? E se hoje... Essa, desculpa, Fala, essa ideia Priscila. da semente, né? Essa ideia da semente que é o self, né? O Jung fala, nós viemos para ser o que somos, né? Agora, como que a gente vai tentar chegar ao que somos é um movimento, né? Complexo, porque é como você fala, a gente nasce, né? A gente tem criações e familiares e nosso contexto, nossa cidade, né? No entanto, a gente cede, mas também, pelo menos eu, no meu caso, eu posso falar assim, de coração mesmo, eu sempre senti saudade, né? Saudade, não sei do que, mas eu sempre senti saudade. Então, quando você sente saudade, você parte para a estrada, né? Na medida das suas possibilidades. E vai tentando encontrar o outro ou as outras coisas, ou as outras condições possíveis. Por quê? Que saudade é essa, né? Será que é do que eu fui, que eu sou e que eu não pude ser, porque a minha semente caiu num lugar tão específico, de demandas tão específicas que eu precisei atender, né? No entanto, haverá saudade. E aí você começa a partir para outros caminhos, né? Talvez tentando reencontrar aquilo que você nasceu sendo, mas que de alguma forma você não pode ser, né? Então, o Jung fala que é desse processo mesmo de individuação, né? Acredito que cada um de nós aqui nessa sala está em busca desse eu que pode não ter podido ser, né? Mas de que sente saudade. Eu vejo muito assim. Né? Nós somos sujeitos históricos, né? É assim, eu me vejo muito assim, né? A gente nasce num lugar, não sei, pelo menos minha alma não conseguiu fazer tantas migrações, né? Migrou pouco, talvez também, né? Outras almas já migrem mais, não sei, circulem mais. Então, eu acho que né, essa fala tua, ela me faz pensar um pouco, né, no que o Eduardo ele fala desse pacto etnográfico, e ele fala que, além de um pacto etnográfico, né, é um pacto xamânico, né? E eu fiquei falando, né, que interessante isso, né, que ele traz, né? É, o que é esse pacto xamânico, né? Qual, qual o propósito desse pacto xamânico? Quer dizer, o que ele nos dá? Essa saudade de algo, né, que eu não sei exatamente o que é, né, que a minha consciência não sabe, né, mas que eu sinto falta, que eu sei que eu preciso buscar, né, e aí, né, que a gente talvez venha tendo cada vez mais consciência que a gente precisa buscar isso coletivamente, embora os processos também se deem individualmente, mas que nós precisamos buscar coletivamente, né? E que talvez também buscando, quer dizer, que a individuação, né, ela é um processo coletivo, né? E que talvez, né, uma coisa interessante
que a gente esteja falando de almas, né? Ou que a nossa alma ela tenha microalmas, né? Não sei se isso estou pondo para a gente pensar juntos, né? Se como nós temos como referência, né? Sempre na nossa cultura relações mais higiênicas e nós buscamos as verdades, né? Mas é a verdade, né? E a gente normalmente nós tentamos nos apropriar dessas verdades. Então nós talvez tentemos nos fixar em coisas que a gente consiga palpar, né? Então assim, será, né, que a gente tem uma alma, né? Ou será que a gente fala, né, do ponto de vista psíquico, né, de um micro, né, de uma assim de micro almas, né, que formam, né, que vão dando um formato como se fosse uma teia. Essa alma muito mais no sentido de uma teia, onde a gente vai se misturando, né, com um conjunto de situações, de experiências, de coisas que fazem sentido, significado e que nos transformem e que consigam com isso que a gente consiga chegar a fazer com que essa semente ela tenha uma importância gigantesca, né? E só lembrando, né, que hoje o grande ouro que se tem, né, a Monsanto que o diga, né, é, é as sementes, né? Porque hoje nas plantações, enfim, aí a gente entra numa outra discussão, mas as sementes transgênicas, né, e a maneira como a produção de alimentos, enfim, ela passa pela propriedade das sementes, né? Mas, enfim, fui lá para a semente para voltar, né? O que vocês pensam desse pacto xamânico, né? Como é que vamos tentar trazer mais gente aqui? Se quiser, gente, pode deixar o microfone aberto, né? Só se der microfonia ou se tiver o barulho, um som de fundo, né? Mas senão que a gente vai falando. Vamos tentar trazer um pouco a ideia da roda, né? De uma roda presencial. Vamos pensando juntos. Beth, tem alguns comentários, se você quiser, eu posso, não sei se a pessoa quer ler, né? Mas que colocou para ir ajudando você também. A Acho que Joanita seria fez um legal se a comentário. pessoa puder ler, eu acho que é legal a gente ter as Também outras vozes. acho. Joanita, você colocou, compartilhou aqui no chat. Eu comentei sobre o que a Priscila falou, né, um pouquinho, porque me tocou bastante essa coisa da saudade de uma vida que eu nunca vivi. E era assim que eu sempre definia, né? Uma saudade de algo que eu não sabia o que era e que era muito agonizante, a sensação de me falta algo que eu não sei o que é. E a gente estudando o processo de individuação do Jung, isso fica mais claro, assim, né? O que eu estou buscando? Estou buscando a mim mesma, né? Saudade de mim, né? Em algum momento eu me perdi nesse caminho, ou para me adaptar às necessidades, né, que o meio acaba impondo para a gente se afasta muito da nossa essência, né? Do que contém nessa semente, né? Que cada um de nós carrega e que nos diferencia. Ao mesmo tempo que nos conecta como uma raça humana, também nos diferencia enquanto indivíduos, né? Cada um é um universo. E aí, ouvindo a fala dela, ouvindo a Beth, lendo o prefácio, eu confesso que foi dificílimo o prefácio para mim. Eu lia e relia várias vezes, maravilhoso, mas ao mesmo tempo muito difícil. Faz muito sentido. Não consigo explicitar ou falar o que eu entendi pelo pacto xamânico que a Beth acabou de propor, mas eu acho que de alguma forma a gente está aqui tentando compreender os povos originários desse país tão belo, né, e povos tão desvalorizados, tentando entender exatamente eles enquanto esses seres humanos, né, e não aquela ideia ou imagem que sempre foi vendida para a gente. Quando a Beth falou dos bonequinhos indígenas, dos filmes, né, onde o herói ia lá e desbravava e matava os indígenas, e essa ideia de inimigo que a gente cresceu tendo, né,
dos povos, assim como lá fora, por exemplo, o Brasil é visto de uma forma idealizada, que foi vendida, né, uma imagem de Brasil, e nós, enquanto brasileiros, ficamos às vezes indignados quando vemos a imagem que é vendida de Brasil. Então, muito mais foi feito em relação a esses povos, e eu estou aqui para aprender um pouco mais, aprender muito, na realidade. Também não tenho conhecimento algum, como alguém disse no início, e espero aprender muito com quem convive e com os próprios originários desses povos, quando eles estiverem trazendo alguma mensagem para a gente. Eu acho que vai ser, para mim, está sendo algo bem diferente. É um tema que eu amo, que eu quero muito conhecer, mas eu ainda não me sinto muito preparada para contribuições. Posso falar? Tem gente na frente? A Lívia Pode estava falar, inscrita. Lívia. Desculpa, não Lívia, vi. Beth. Oi, então, eu sou a Lívia, uma mulher, tenho 38 anos, cabelos cacheados, compridos. Estou com uma blusa preta e branca, com desenhos pretos, blusa branca. Sou de Brasília. E aí eu penso a respeito desse pacto xamânico, né? Se a gente puder falar de uma cosmovisão indígena proposta por Krenak, em diversos povos, o xamã tem o papel de levar, por exemplo, o sonho, que é um instrumento coletivo, né, que é o papel do xamã, de levar para o coletivo, né, o sonho, que é uma mensagem dos espíritos, que é uma mensagem para o coletivo, né, para todo o território, enfim. E acho que se a gente puder pensar nesse pacto xamânico, né, que o antropólogo faz com o xamã, talvez seja esse pacto de levar essa mensagem dos espíritos que ele vai ter acesso através desse xamã, né, para comunicar com os brancos, né? Penso que possa ser nesse sentido, talvez. Só para não, desculpa, Elizabeth, só para não perder assim nessa fala da Lívia, né? Lívia tem um trechinho, a minha, eu não sei a página, porque como eu estou com Kindle, a marcação é diferente, né? Mas é pelo começo, mais ou menos, do texto do Eduardo, né, que ele fala de um mundo pleno anímico. E aí ele fala que exatamente isso passa pela relação cuidadosa com a natureza mítica das coisas, né? E acho que isso que você está trazendo, né, que o Krenak traz, eu acho que me parece que passa por isso que o Eduardo coloca aqui, né? Assim, só para a gente, né, acho que a gente vai localizando também nos textos um pouco, no texto, né, o que a gente tá falando. Elizabeth, tem que abrir o Vale, que eu microfone. não sei a sequência, desculpe. Tranquilo. Muito bom, é que eu mudei de lugar, me atrapalhei aqui. Eu sempre fico muito emocionada com esse tema. Eu encontrei esse grupo pelo Moitará e estou muito feliz de estar aqui, né? E quando você fala do pacto xamânico, ai, que eu subi a escada aqui, estou sem ar. Eu queria ler um pedaço da introdução, acho que para entrar nesse espírito mesmo que a Beth está falando, para mim está na página 16. Porque o Viveiro de Castro ele vai fazer uma construção política, poética, existencial, de uma individuação coletiva, de descolonizar. Então, ele nos instiga a muitos níveis de leitura. E na parte em que ele vai citar o Schopenhauer falando da gente, eu acho que responde ou nos provoca no que a Beth traz do pacto xamânico, né?
Eu vou ler esse pedacinho, falar um pouquinho e passo a palavra novamente. Está se falando de ecologia, e desse outro cara que ele vai falar do coração da terra, não é falar de longe, né, como a Natasha, né, da vivência com o urso. Não é descritivo, é um mergulho do ser. Então, Copenau ele vai falar e ele nos coloca nesse lugar do mergulho xamânico. Por isso que é uma leitura única, que é o que o Viveiro de Castro fala, né? A queda do céu é um mergulho, não é uma descrição, não é um relato, é uma proposta de vivência. Por isso, esse tipo de mergulho nos leva às transformações mesmo do nosso modo de ser e um pouco recolocar isso que a Beth fala dessa individuação coletiva, que é da subjetividade e da coletividade. Então, diz assim, na floresta, a ecologia somos nós, os humanos. Então, o Copenau já nos atira lá. Ele diz, mas são também, tanto quanto nós, os chapires, os animais, as árvores, os rios, os peixes, o céu, a chuva, o vento e o sol. É tudo que veio à existência na floresta longe dos brancos, tudo que ainda não tem cerca. As palavras da ecologia são nossas antigas palavras, as que o Mama, o Demiurgo Yanomami deu a nossos ancestrais. Os Chapiri defendem a floresta desde que ela existe, sempre estiveram do lado de nossos antepassados, que por isso nunca a devastaram. Ela continua bem viva, não é? Os brancos, que antigamente ignoravam essas coisas, estão agora começando a entender. É por isso que alguns deles inventaram novas palavras para proteger a floresta. Agora dizem que são agentes da ecologia, porque estão preocupados, porque sua terra está ficando cada vez mais quente. Somos habitantes da floresta, nascemos no centro da ecologia e lá crescemos. Então, esse vivido, esse centro da ecologia, esse coração da terra, que a Beth está falando desse pacto xamânico, é onde, a partir do sentir e dessa experiência, de escutar essas palavras, da perspectiva que o relato se propõe, eu acho que é a mudança de consciência coletiva que está instaurada, né, para nos provocar e nos convidar. Tá. O gatinho já veio escutar aqui junto. Eu vou aproveitar, quando a Priscila tinha falado, e agora a Elizabeth, eu tinha separado um texto assim, para compartilhar, acho que a gente, né, é bacana a gente compartilhar por onde a gente vai passando, do Teilhard de Chardin, é um texto de 57, que ele chama O Grupo Zoológico Humano. Né? E aí é muito interessante, né, nesse texto, que um dos capítulos ele fala assim, sobre a humanização. A humanização é uma mutação semelhante a todas as outras. A única coisa que difere são as características exteriores da sua aparição. Né? Então, acho que a gente vai tendo, né, assim, referências para quem quiser, né, também ir lendo e ampliando um pouco, eu acho que pode ser bem interessante, né? Então, para trazer aqui e ampliando aqui as nossas leituras. Giselda. Oi, boa noite. Bom, eu sou uma mulher de 66 anos, cabelos lisos, na altura do queixo, grisalhos. Eu estou com uma blusa com uma estampa de zebra, com um moletom vermelho, com muito orgulho,
do vermelho, né? Atrás de mim tem uma estante com livros, com vários objetos carregados de memórias afetivas. Tem um sofá verde com uma manta, almofadas, e tem um gato amarelo no meu colo. Bom, Beth, eu ouvi você falar, ouvi a Priscila falar, a outra Elizabeth, são falas muito ricas, mas eu queria pontuar uma coisa, né? Toda vez que eu ouço essa frase, nós estamos buscando a individuação, nós estamos, né? Nós estamos buscando, nós estamos indo em direção, nós estamos desenvolvendo. Eu associo essas falas à fala do colonizador, à fala daquele que sai para conquistar coisas. E eu queria fazer uma proposta diferente, que eu acho que é justamente a proposta que está nesse texto, né, do Davi e do Bruce, que é deixar de ser herói, deixar de ser colonizador, conquistador, deixar esse movimento de penetração, né? E se deixar penetrar, ouvir, né? Todo esse relato do Davi, né? Que foi, na verdade, organizado pelo Bruce para que a gente branca conseguisse entender um pouco mais, né? Mas de uma forma com um funcionamento muito feminino, que é esse funcionamento receptivo, de se deixar penetrar, né? E deixar gestar alguma coisa, como uma mãe que gesta, né, um filho dentro de si, uma mulher que gesta um filho dentro de si, e que, a partir desse momento, ela não é a criança que ela gesta, mas ela também não é mais aquela mulher que ela era antes de gestar. E a criança, né, também fica, né, ela fica também transformada, né, a partir dessa relação com a mãe, né? Então, eu queria que a gente mudasse essa forma, né, um pouco de falar, de que a gente vai buscar, de que a gente vai, né, atrás. Não. Eu acho que essa é até uma proposta muito da psicologia arquetípica. Eu entendo a psicologia arquetípica, né, do James Hillman com essa proposta de se deixar, quando você está ali diante, né, da imagética da alma, você simplesmente imaginar, né? E você deixar essas imagens brotarem. É importante que a gente não coloque obstáculos para que isso aconteça. E aí eu concordo com você, Beth, quando você fala, né, que a gente quer uma coisa utilitária para aquilo, né? Que a gente não vamos colocar obstáculos, vamos se deixar penetrar, né? Se deixar fecundar, né, a semente que vocês falaram, né? E a alma dará conta, né, de todo esse mundo imaginal. Então, era isso que eu queria falar. Obrigada. Thelma? Boa noite. Eu sou uma mulher. O que foi? Não, desculpa, Thelma, é que o meu computador, o meu Zoom,
Ele só aceita que eu levante a mão se eu levantar a mão. Ah, Então, desculpa, ele não aceita o comando. imagina, Desculpa. só não estava entendendo. Então, eu sou Thelma, eu sou uma mulher de... Acabei de fazer 64 anos, escorpião, sou uma mulher branca, de cabelos médios, pretos, escuros, né? Estou usando um óculos lilás, com armação lilás e verde. Estou sentada aqui numa cadeira ergométrica, alta. Meu fundo de parede é cor de beterraba, mas não sai muito assim no vídeo. Tem um quadro que não está aparecendo, mas está aí. Eu estava aqui pensando, né, do pacto xamânico, e aí assim, e que me veio, né? Me veio muito uma ideia da gente desumanizar, né? Tirar o humano dessa história, né? Como o central, né? Porque eu fiquei pensando nas outras pessoas, né? Inclusive no mundo da invisibilidade também, aquilo que não está ali posto na nossa consciência, né? Aquilo que a gente não vê. Eu acho que seria essa linguagem de entre mundos, né? Que a gente pudesse estar conversando entre mundos que estão aqui, né? Não nada do além, né? Mas que eu acho que essa possibilidade da gente poder se ver mais amplo, né? Quando você estava trazendo também a ideia da antropofagia, né? Me veio também essa ideia que é muito da cosmovisão indígena, que é da metamorfose, né? Também essa possibilidade de a gente ser muitos seres, né? A gente ter isso no nosso âmago, no nosso tecido, né? E que aí não vai nos separar dessa ideia da Arimamundi, né? Estamos todos juntos. Não sei, eu acho que eles conseguem, né? Eu acho que quando faz o pacto é uma ideia de a gente acordar com esse mundo de uma forma muito séria mesmo, sabe? Decolonizar, descolonizar, realmente desvestir. Eu acho que tem uma ideia de você expurgar mesmo tudo aquilo que a gente conhece. E eu acho que um sentimento de urgência, assim, a sensação que eu tenho é de urgência, e que eu acho que nós estamos aproveitando esse grupo, eu acho que, assim, é uma sincronicidade mesmo, porque eu acho que todo mundo que está aqui deve estar tendo esse sentimento mesmo, que a gente precisa fazer isso coletivamente, né? Não tem nada pronto, não tem nenhuma ideia. Eu acho que as dúvidas são mais interessantes para a gente trazer para o nosso interior, para a gente poder examinar isso e trocar isso, virar um desdobramento, né? Sempre desdobrando, sempre trazendo alguma coisa diferente. Não sei, eu fiquei um pouco por aí, a ideia de fazer uma aliança mesmo, sabe? Uma aliança. Eu não sei também se eu sei fazer isso, mas assim, é uma coisa de muita fé, uma coisa que vem de dentro, assim, que às vezes intelectualmente eu também não consigo fazer uma colocação aqui, mas é isso, mais ou menos o que eu queria dizer sobre como me pega a ideia do pacto xamânico. Obrigada. Maiara. Oi, gente, boa noite. Sou Maiara, sou uma mulher de 28 anos, moro no Rio de Janeiro, tenho pele clara, uso óculos, meu cabelo é loiro, né, de cor clara, uma blusa cinza e um fundo de parede lilás. Eu me autodeclaro indígena por parte do meu pai, tenho feito esse resgate dentro da minha ancestralidade, né, com muito apoio também das medicinas das florestas, e aí isso tem me mencionado muito.
o que eu vejo como um pacto xamânico é como se fosse uma permissão para que a sua própria espiritualidade e os seus ancestrais possam te guiar nesse caminho de volta, sabe? Se colocar nesse lugar mesmo de receber, né, receptivo da mulher, como a companheira falou, para se ouvir, né? Eu vejo como uma retomada íntima, né? Eu até coloquei nos comentários. É uma retomada íntima que cada um vai fazer esse trajeto, né? De sentir, de ver as características que lhe cabem, fazer uma leitura de tudo aquilo que está muito vivo e muito gritante, né? Como a questão da saudade, contextualizar isso a partir do sentir, né? E também entender a sacralidade da floresta, né? Porque a gente vê a floresta sem os recursos para a gente e tudo mais, mas a gente acaba esquecendo de como é essa relação, né, dos povos originários com a floresta, que vai para além do só da produção ou do receber, né? É uma sacralidade, é um elemento vivo, né? E aí, entre as questões das medicinas que são utilizadas dentro dos povos, dos territórios, que está sendo também utilizada em outros ambientes, mas que vem como ferramentas para que se consiga sentir essa sacralidade, né? Para além do academicismo, para além, enfim, da produção, e sim do sentir, né? De você entrar ali e entender, sentir as presenças ali no ambiente, né? Eu acho que esse resgate que a gente vai fazer coletivamente vai guiar lá na frente algumas novas percepções sobre nós mesmos, né? E o legal é isso, é ir tecendo as percepções, porque cada colocação que foi apresentada aqui também agrega na minha jornada, né, nas coisas que eu venho buscando, né, interiormente, do autoconhecimento, e é aquele sentimento de não se sentir sozinho, né? E toda essa questão das práticas indígenas, das medicinas utilizadas, elas vêm trabalhando a questão da ancestralidade, né? Então, eu acho que esse espaço vai ser um espaço para que seja trabalhado isso, né? A percepção da ancestralidade de cada um, né? Porque a gente realmente está hoje num contexto muito fragmentado, muito devastado, né? Então, esse sentimento de pertencimento, às vezes a gente não se sente nessa posição por conta de tudo isso, né, que foi gerado para os povos indígenas, né, originários. E só que eu acredito, né, que a nossa alma, que a gente falou aí da fragmentação da alma, né, tem muitas vivências, e é por isso que a gente tem esse contato ancestral, e justamente para que seja resgatada a nossa memória, ou pelo menos aquele sentimento de aconchego, sabe? De deixar o coração quentinho e firme para se seguir na luta, né? Para aquilo que grita dentro, né? Na luta daquilo que grita dentro. E eu estou muito agradecida, assim, né? De ver as falas, né? Todas se completando, né? Então, muito obrigada. É isso. Juliana? Oi, gente. Boa noite. Juliana, branca, cabelo preto, preso. Atrás de mim tem uma porta, que é um armário de bagunça. Tem um quadro de ciranda, um quadro pintado à mão de ciranda atrás de mim e um sofá de 2 lugares. Eu tô com um moletom vermelho. É o que a Maiara acabou de falar, o que a Gia acabou de falar e o que a Thelma acabou de falar. Eu não vou falar nada do que elas diferente do que elas já falaram, mas trazer um pouquinho mais de complemento para a imagem que a gente está tentando. E queria trazer a questão da servidão, no sentido de se pôr a serviço, que vai ao encontro do que a Gia falou, de uma atitude receptiva, que se põe a serviço. Eu não conheço nenhum xamã e eu nunca conversei com nenhum xamã, mas as coisas que eu ouvi sobre xamanismo vieram de brancos, então eu posso estar falando, eu
posso estar falando alguma coisa que não... Mas o que me disseram é que era muito perigoso ser xamã. Uma vez me disseram que era muito perigoso ser xamã. Porque o xamã, ele se deixa contaminar pela doença do outro, ele se põe a serviço, e quando ele está num processo de cura ali, ele também está se colocando em contaminação, a doença também o acomete. E é o trabalho dentro dele de transformação e de transmutação daquilo que aquela pessoa e aquela doença que ele compartilha que traz a cura. Queria evocar essa percepção e esse lugar de se entregar também nesses lugares de dor, nesse sentido de ser atravessada pela angústia, pela ansiedade, né? O Nelson Rodrigues tem uma fala que ele diz assim, que o ser humano está entre a angústia e a gangrena. Ou ele se angustia, ou ele apodrece. E aí uma ideia de que talvez não seja tão gostoso ler esse livro, nem ter esse pacto xamânico, mas que é urgente e é importante a gente não se acovardar, ter coragem diante de todos os sentimentos e todos esses processos que a gente vai viver para realmente transmutar e curar esse mal, como dentro desse pacto xamânico. Eu acho que quando a Giselda estava falando, né, eu falei que bom, né, que ela está dizendo isso dessa maneira. Porque eu acho que sempre, né, que a gente fala desse pacto, né, eu acabei não expressando isso antes, eu acho que esse pacto xamânico, né, ele é um pacto de vida. E ele sempre vai ser um pacto de vida, porque significa que quando eu tenho esse pacto, que eu sei que ele né, que ele não vai ser, né, e isso também na fala da Giselda, eu falei, caramba, né, é isso mesmo, né, nós estamos né, nós não vamos, né, mas às vezes eu acho que a gente precisa de uma coisa mais, eu não sei se é viril o termo, mas de ações, né? Porque se a gente não proteger efetivamente, né? Se a gente não tiver um compromisso concreto de corroborar, né, para a sobrevivência e para a defesa dessas comunidades e de onde essas pessoas vivem, né, a gente não tem pacto nenhum, né? Eu penso isso, né? O pacto ele significa que eu tenho um compromisso de vida, né, para ajudar, né? E não é porque, sei lá, eu tenho uma etnia que está pedindo coisas, tal, não é isso, não é isso, né? Acho que se tem algum pedinte na história, eu vejo que sou muito mais eu e o grupo e o povo do qual eu venho do que onde eu chego, né? Mas se se nós não tivermos, se esse mergulho, ele também não for, esse mergulho visceral, ele também não for um mergulho concreto de defesa da vida, vida, corpo também, né? A gente não vai ter o resto, né? E se, eu acho que a fala da Guajajara, né, que ela fala, nós somos a floresta, nós somos a terra. Então, né, se nós queremos fazer esse pacto, nós temos que fazer o pacto com essas pessoas, pelo que elas são, pelo que elas representam, né? E uma outra leitura que eu fui passar, e assim, eu fui separando algumas coisas, assim, para olhando do lado de cá, né? Assim, eu sei que não tem cá e lá,
mas dentro da nossa cultura, que é um texto, né? O Euclides da Cunha, em Amazônia, ele fala que nós somos fazedores de deserto, né? E eu até separei aqui um outro texto do Mauro Leonel, que ele fala da morte social dos rios, né? Que é esse texto aqui bem, que eu acho muito importante também do Mauro Leonel, porque se a gente não também olhar, eu penso, não tiver um olho, né? Um olho não, uma vivência em tudo que a gente está aprendendo, mas de talvez compreender o que nos leva, né, a essas mortes que nós também provocamos e por que concretamente, né, ou que nós transferimos para essas comunidades, né, que faz com que nós não consigamos ter cuidado, a gente vai continuar fazendo de outras formas, né? Então, enfim, eu queria compartilhar um pouco isso. Não quero interromper a ordem, mas acabou essa questão da organização dos ministérios, né? Até para o povo dos negócios, né? Eles vieram com números gigantescos do custo da morte dos rios, né? O custo social até para o capital, né? No sentido de que as pessoas elas usam o rio, que é o que elas têm, da mesma forma, e esse rio está doente. Então, essa pessoa também adoece. E aí o sistema todo vai socorrer essa pessoa adoecida, porque o rio está morto, mas é o único que ela tem acesso. E aí falam lá nas cifras, né, de bilhões de prejuízos, tanto na área ambiental quanto na área da saúde, né? Então, é claro que não é a nossa discussão aqui, né, da questão do capital, mas até no capital, né, essa morte, ela está, não sei como me expressar bem, mas assim, chamando atenção, né, por causa da questão do atendimento, né, à população afetada. Eu me enrolei. Eu acho, Priscila, que embora, né, assim, acho que essas questões todas perpassam e a gente precisa, né, eu acho que ler Gessé de Souza, ou pelo menos ter consciência, a gente precisa entender, né, desculpa, eu vou, né, é a Maria Graciata agora, mas só para não, o que aconteceu que a gente está vivendo, o que nós vivemos aqui nas eleições, né, o que a gente está vendo, esse movimento antidemocrático, porque é uma consciência de que o Estado, ele é da elite. A elite sempre teve e viveu com o Estado sendo dela. E ela não permite, como é dela, que outro grupo, como ela teve um problema muito grande com aquilo que Lula representa, quando ele foi presidente, com aquilo que ele representava, né? E aí os desdobramentos que a gente tem, né? Então, acho que há uma apropriação do Estado, como há uma tentativa de apropriação das Forças Armadas, como a gente teve no golpe de 64, né? Então, assim, a gente vê descaradamente uma tentativa de golpe, né? Em curso, porque não se admite a perda, né, da propriedade do Estado. Então, não é um Estado a serviço da população, né, mas é um Estado a serviço de uma classe, de uma determinada classe social, né. Maria Graciata, por favor. Graciada. Neptuno, peço permissão aos meus ancestrais e de todos que estão aqui para ter esse lugar de fala. Eu sinto... hoje foi um dia bem, bem intenso para mim. Acabei de sair de uma outra reunião com a juventude indígena de vários povos.
e as discussões não são diferentes, só que eu queria fazer uma colocação aqui, é só o meu ponto de vista, né? Não é uma verdade absoluta, é só como eu enxergo. Eu acho que é bem complexo falar de um povo brasileiro, porque o povo brasileiro é um povo muito complexo, muito miscigenado, muito transpassado por tantas coisas, né? E eu acho, ouvindo a fala de vocês, agora ouvindo a fala da Elizabeth, a fala da Maiara me tocou bastante, porque é isso, sabe? A gente vai se resgatando. E, na realidade, não é nem a gente que vai atrás, são nossos ancestrais que vão nos segurando pela mão e e nos conduzindo para algo que eu acho muito relevante, que é a consciência comunitária. A gente foi perdendo a consciência comunitária nesse capitalocentrismo, né, onde o capital virou centro das relações, e as relações são pautadas por interesses pessoais e acúmulos. Então, eu acho que a gente, aqui, eu vejo um grupo tão heterogêneo, né? E eu não acho que às 10h17 da noite, numa terça-feira, gente de tantas linhagens diferentes estão aqui à toa, sabe? Eu acho que a gente recebeu um chamado de estar aqui, não é por acaso que a gente está emergindo nessas sabedorias, entende? Então, isso nos une. Então, eu costumo dizer, né, sobre a costura de mundos, né, vamos costurar nossos mundos, vamos nos aproximar com simplicidade, sabe? Eu tenho um pouco de dificuldade com essa palavra xamã, do que ela derivou, do que ela se tornou, sabe? Assim, eu acho que esse é um tema para uma outra conversa, mas eu acho que a gente podia realmente ir tecendo mundos, costurando mundos, porque não tem mais o branco, o índio só índio, o negro só negro. Eu acho que essa união, essa nossa união quanto comunidade, fará o branco no seu pertencimento, o negro no seu pertencimento, o indígena sendo o indígena melhor, e todos nós tecendo uma sociedade que a gente almeja, que a gente sonha, aquela sociedade amorosa e realmente uma comunidade, sabe assim? Então, eu vejo que mais do que fazer um pacto xamânico, a gente deveria costurar mundos, se afetar um com os outros, se humanizar, nos reconhecer de novo quanto a natureza, né? A gente se desenvolveu, e quando a gente se desenvolve, a gente não se envolve, né? Então, acho que a gente devia se envolver mais, sabe? Se envolver, eu sinto esse espaço aqui, um espaço de envolvimento muito, muito potente. Obrigada, Maria. É por aí, né? Haja linha agulha para a gente se exercendo isso, né? Mas, enfim, são muitas mãos aqui. Eu acho que está escrita a Lívia. Tem duas. A Patrícia. A Joanita primeiro. Sim? A Thelma, eu não sei se a Thelma está se inscrevendo ou se ela ficou com a mão levantada, mas aqui para mim aparece a Thelma e a Joanita. Então é a Joanita. A Joanita e a Patrícia. Joanista, a Patrícia e a Lívia, não é? Não. A Lívia não? Não. Não, era para entrar no WhatsApp só, que eu coloquei no chat. Então tá bom. Então, Joanita e Patrícia. Tá, primeiro eu queria me apresentar de uma forma correta, como a Elizabeth pediu, que eu esqueci, falei, né? Então, eu sou uma mulher de 52, quase 53 anos, eu me autodeclaro negra, tenho indígenas, negros e brancos dos dois lados da família, uma família bem miscigenada, mas eu me autodeclaro negra. Tenho os cabelos castanhos, com luzes, no momento eu uso franjinha, cabelo longo, eu estou numa sala cujas paredes acho que são amarelas, mas eu não sei definir.
Tem uma prateleira atrás de mim com 2 ônibus e um carrinho em miniaturas, um quadro à esquerda e também uma prateleira com um tambor lacota do meu lado esquerdo. E só fechando rapidamente, porque eu não quero tomar o tempo, já que eu já falei, mas depois de ouvir todo mundo, o que na realidade me movimentou muito internamente é o que eu busco com esse grupo. Gente, desculpa, querida, não estou te ouvindo. O pessoal está ouvindo ela? Eu não estou. Então tá. Tá? Eu vou tentar falar mais alto, tá? É o sentir, né? Acho que a Maiara falou um pouco sobre o sentir, a Maria Graciada agora também trouxe, eu me lembrei do Krenak no Ideias para Adiar o Fim do Mundo, quando ele diz que nós olhamos um rio, as árvores, e nós vemos a natureza, enquanto que os povos indígenas olham um rio e sabem que esse rio também é ele. E esse sentir é muito diferente, né, para a gente quer fazer parte dessa natureza, mas não consegue sentir da mesma forma. Então, acho que eu estou um pouco de medo desse livro, porque eu também tenho medo do que eu vou sentir, mas eu acho que o sentir é muito importante, que é algo que falta, né? Nós queremos interpretar o tempo todo, né? A gente está sempre interpretando, e no prefácio ele disse muito sobre isso, essa não interpretação, essa racionalização que a gente está acostumado a fazer quando vai olhar o outro, quando vai olhar o mundo. E o que eu quero mesmo aqui é estar aberta, receptiva para esse sentir, que eu acho que é isso que o grupo vai proporcionar, apesar de já estar por antemão com muito medo do que eu vou sentir. Eu fui apresentada às medicinas da floresta há alguns anos, e o sentir é sempre muito intenso, e eu aprendi em alguns momentos a apenas sentir, mas não é fácil. Então, acho que é isso que eu busco. Então, como eu não fiz no início, vou fazer agora também minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de 43 anos, cabelos cacheados, me declaro parda, miscigenada, sou amazônica rondoniense, estou numa sala, consultório, no fundo é uma parede branca com 3 quadrinhos, estou sentada numa cadeira de escritório. Então, nossa, muito rica todas as contribuições, as falas, mas tem algo que fica ainda comigo quando eu fiz o meu trabalho de monografia, eu refleti muito sobre a questão da identidade, né, e da identidade amazônica. E uma das coisas que eu queria trazer, porque teve uma fala aí no início também, e está aqui no livro também, que fala, que eu acho que é uma coisa muito importante para mim, uma coisa muito importante também, que é a questão desse sentimento de apropriação, né, que se tem com relação à natureza, né? Então, assim, como é difícil muitas vezes ter essa percepção do sentir, né, sem essa necessidade de apropriar, né? Até comentava que, assim, a gente vai num passeio, por exemplo, né, na floresta, tem sempre aquela questão, eu vou pegar uma plantinha, eu vou catar uma coisinha, eu vou pegar uma coisinha, como se esse sentimento de apropriação pudesse ser a única forma da gente se sentir mais próximo de algo, ou ter isso. E eu estou trazendo isso para reflexão, porque assim, não tem como a gente discutir isso sem olhar para a questão das terras, né? Então, a apropriação das terras como uma propriedade privada, né, é algo que impacta e é uma questão muito emblemática quando a gente vai discutir a sobrevivência, né, e a própria identidade dos povos originários, né? Então, não tem como mudar o que a gente tem hoje de política se a gente não tiver, de fato, uma mudança significativa nos modos de se ver e lidar com a terra, né? A gente não conseguimos ter uma reforma agrária no Brasil onde fosse possível, de fato, ter uma relação diferente com a terra, a não ser nesse sentido de apropriação, né? Que não é essa a relação que os povos indígenas estão o tempo todo aí nos comunicando e nos ensinando. Como no próprio livro fala, né, aqui nesse pedaço do texto também, falando dessa questão da importância, ele faz esse questionamento também com relação
né? A política que a gente tem no Brasil hoje com relação à distribuição de terra e por que a demarcação das terras indígenas são essenciais, né, para que a gente consiga ter de fato, né, esses povos existindo e fazendo parte, né, de tudo o que é o nosso contexto também, né? Então, eu queria trazer isso, porque acho que é uma questão importante para mim, uma questão também muito significativa da gente não separar, né, disso estar junto, a capacidade da gente perceber e poder estar discutindo essa questão da apropriação, né, da terra. Olha, aqui não tem mais ninguém inscrito. A gente está, né, a gente tem tentado, né, ser cuidadoso com o horário, e a gente também está num exercício, né, de não, de não precisar concluir coisas, né, que acho que é um exercício bem importante. A gente vai ter um videozinho para encerrar, tá? Mas antes disso, eu queria saber se alguém gostaria de dizer alguma coisa. E eu vou colocar aqui uma referência de um outro livro que talvez vários de vocês conheçam, né? E eu, na verdade, eu descarreguei, assim, coisas que eu acho que são interessantes, porque eu acho que depois de hoje, né, todas essas leituras, né, que eu acho que vêm dessa academia, né, que nós reconhecemos, eu pelo menos acho que não chega mais, né? Acho que o espaço é outro. Então eu falei, eu vou descarregar tudo que eu acho que vale a pena compartilhar agora, porque depois eu não vou mais fazer isso. Eu acho que daí, já que é o Eduardo que está falando, então a gente mete bala aí na fala do Eduardo. É exatamente um livro dele, da Débora, né, que é Há Mundo por Vir, que para quem não, eu até deixei aqui, ó, que eu acho que é um livro bem interessante também para gente ver. E a gente fecha as inscrições durante a fala do Augusto, tá? Então, vamos lá, Augusto. Boa noite para todos e todas. Eu não ia falar porque o que eu estava pensando aqui ia ficar muito repetitivo tudo que já foi falado aqui, mas quando a Juliana começou a falar, veio muito de encontro o que eu estava pensando, porque eu confesso que eu li o prefácio antes do nosso primeiro encontro, há 15 dias atrás. E o tempo todo que enquanto eu estava lendo tudo aquilo, o sentimento não era algo assim tão prazeroso de estar lendo. Eu não sei se eu me coloquei num lugar em que ele o tempo todo colocava os não indígenas ou os brancos uma posição de responsabilidade diante de tudo que a gente vê acontecendo hoje e de tudo que já aconteceu em toda a história, que quando você falou, Beth, lá no começo, do que a gente entenderia como esse pacto xamânico, eu fiquei pensando da responsabilidade que isso seria, né? Eu vi que alguém colocou agora no chat falando que esse pacto xamânico poderia ser a gente se sentir eu não lembro agora como é que foi que colocou, mas num sentimento de irmandade, né, com o próprio Compenal e tudo mais. Mas eu acho que vai para além disso, acho que é muito num sentido de responsabilidade mesmo, né, dessa troca e, e como vou lembrar o nome dela. Cadê? Fala um pouquinho antes de mim. A Joanita, foi. A Joanita falou. Não é o medo que a gente sente diante de tudo que a gente vai encontrar nessa leitura. Então, eu só queria deixar registrado também, só para acrescentar a fala, não é nada de novo tudo que já vinha sendo falado,
Mas eu achei interessante, só para complementar, já que a Beth, eu estava pensando, fala ou não fala? E a Beth falou assim, então se alguém quiser falar, fala agora. Eu falei, então acho que é para eu falar mesmo. Mas é só para ficar registrado mesmo. Acho que é isso. Augusto, você sabe que eu já estava com vontade de dizer isso e você deu a deixa final aí, né? Eu acho que todos nós aqui já vimos, criança é mais evidente, né? E acho que com adulto também, mas a criança tá vendo um filme, aí ela vê, aí ela fica numa cena, vai e volta, ela entra num personagem, ela entra em outro personagem, ela vai. Aí um dia você, assim, tá meio atarantado, tal, aí você precisa dar um desfecho ali para a criança, você vira e fala assim, vamos ver esse filme que você gosta. Ela fala, eu não gosto desse filme. Como assim você não gosta? Esse filme você viu, assim, 338 vezes e meia, né? Falou, mas eu não gosto mais desse filme. Sim. E aquele trecho que tem não sei o quê, falou assim, não gosto mais desse trecho. Aí você fala, caramba, né? O que houve? Né? Quer dizer, acho que às vezes, né, a repetição, né, a gente vê isso no trabalho terapêutico e tal. Eu acho que quantas vezes nós precisamos ou nós tivemos vontade de dizer do nosso jeito, né, as mesmas coisas, que não são as mesmas coisas, né, mas eu acho que a gente deve dizer, né, os nossos sonhos são assim, né, às vezes você sonha, você fala, caramba, esse negócio assim, né, desaloja desse corpo aqui, dessa, né, né, me deixa um pouco, e ele tá ali, tará, tará, tará. Então, acho que é tão bom, e isso faz a gente se sentir menos só também, né? Então, acho que a gente poderia pensar num, sei lá, num pacto, né, num acordo aí entre a gente. A gente não tem problema se a gente, né, fala coisas que num mesmo tom, né, o que alguém já falou, porque a gente vai falar de um outro jeito, vai ter um outro tom, né, vai ter o nosso jeito. E se a gente está precisando, né, às vezes acho que se coletivamente, né, nós estamos aqui pensando, sentindo, vivendo, né, se permitindo ser tomados, né, por esse texto e ao mesmo tempo, né, reverberar, enfim. Então acho que a gente não tem repetição, né? Eu acho que a gente podia, né, fazer esse exercício como as crianças, né? Que você fala, mas como assim você, né, riscou ali, ninguém aguenta mais ouvir o personagem falar, mas eu não gosto mais. Né? Quer dizer, tem uma hora que a gente, né, mas se a gente pensa, e é bom a gente saber que a gente não está sozinho, né, nos nossos pensamentos e angústias, que isso é muito legal, né? Bom, são mais ou menos, acho que 10 minutos o vídeo. Dá para colocar ou vocês preferem que a gente deixe para outra ocasião? Faz um sinal com a mão assim ou assim? Só para a gente ver na tela aqui. Então tá bom. A Sandra fez assim, o da Sandra está bem na minha frente. Tá? Sandra, você já conhece, você está liberada, tá? Mas enfim. Eu estou só querendo dizer assim, boa noite, gente. Mas bora lá. Ah, mas você já assistiu, Sandra. Então, tá. eu vou compartilhar e é isso. E depois, na hora que terminar, a gente, enfim, se despede, né? Aldeia Boiteu Soacu. Boiteu Soacu quer dizer um cabelo do neto de Deus, né? Então, o nome dessa aldeia, por isso chama-se Boiteu Soacu, né? Boiteu quer dizer um chefe grande.
Eu estou morando aqui, né? Então, aqui, a aldeia, né? Era meu pai, né? Meu pai morava aqui, e o cemitério dele lá, perto da Tapaz. Então, muita dificuldade aqui, não está marcado ainda para o branco, não está marcado a minha terra, não. Assim, eu estou aqui, né? Para mim, é minha terra, né? Eu tenho 18 anos, estou morando aqui. Então, eu não estou aguentando mais, tá? O governo não marca a terra, entendeu? Eu não aguento mais, o pessoal pesca muito aqui, entra muito aqui, acabou toda bandeira, todo. Eu não posso parar nada. Então, para ele é terra dele, né? Então, para mim, é minha terra. Tem que viver terra, terra, entendeu? Terra para nós é nosso pai, deixou para a gente igual ele, muito maravilhosa terra, entendeu? Sol, chuva e criar planta, né? Aí a gente vive, né? Essa área antiga, né? A do meu pai. A gente tem um sonho de ter muitos demarcação para cá e tem muita dificuldade, como o Cassim Cezeno fala. A gente está aqui, eu estou aqui morando, eu vou ficar morando até aqui, até morrer. E a FUNAI hoje está fraco. A gente tem grande impacto, né? É porque tem muito derrubado, tem madeireiro, tem fazendas, tem os garimpeiros. Agora começou a queimada, já está destruindo muitas florestas. Isso que traz muita a tristeza para nós. Porque a terra é a mãe de todos. O Brasil, os indígenas moravam aqui, que não existia o branco. É o índio que era o primeiro habitante do Brasil. Depois chegou o povo branco destruir a floresta, que está deixando a floresta sofrer também. Que hoje nós estamos sentindo, a floresta está sentindo ruim, ele está sentindo o fase de ar, está sentindo destruição dos povos indígenas, está tendo muita preocupação por isso, e está acontecendo. A gente precisa de ajudar a nossa floresta, a gente precisa manter a nossa floresta. Para nós, a terra é o nosso pai. O que nós precisamos hoje? Nós somos povos indígenas que têm conhecimento da natureza e conhece a erva medicinais. O nosso costume, a nossa educação, a nossa sociedade não é que nem de vocês. Tem que respeitar direito igual. E está matando, está tirando o direito dos povos, está tirando o direito dos pobres, está tirando o direito do quilombolas. Como o governo hoje está mexendo tudo, mexe com todo mundo. É uma tristeza. Está vendendo o nosso Brasil. Eu acho que o branco também está entendendo isso. Está vendendo. Ele vendeu a Amazônia. Está vendendo a Amazônia. Então, isso que traz a nossa preocupação hoje. Não sou eu. Não sou o povo cascaritiano que está sentindo essa preocupação. O povo todos. Está matando os peixes. Está estragando o rio poluído. A gente não está podendo mais beber água boa. Não tem mais água limpa. E oxigênio hoje nós está respirando através dos poluição e traz muitas doenças, e traz gripe, e traz tipos de doenças
e traz tá trazendo outro tipo da doença que a gente não tem como curar. Então, e até que sou pipocorado, e até que sou pipoquinha. Uma boa semana para a gente. É com prazer e valor. É com prazer e valor.